Olá, pessoal! Eu sou a professora Josi e na aula de matemática de hoje vamos aprender em quais situações ocorre uma função. Portanto, vamos à aula. Bem, para entendermos quando ocorre uma função, vamos tomar como exemplo este exercício que utiliza diagramas de Venn. O que são os diagramas de Venn? São esses balãozinhos. E para isso, precisamos conhecer o conceito primordial de uma função, que nos diz o quê? Que para ver função é necessário que todos os elementos do conjunto A, que são chamados de domínio e é representado pela letra X, possuam apenas um elemento de referência no conjunto B. Veja só, apenas um elemento no conjunto B. E esse conjunto B ele é chamado de contradomínio. Não entenderam nada? Talvez não, tá? Então vamos reexplicar esse conceito aqui agora nos diagramas, nos balãozinhos. O que diz o conceito? Que todos os elementos do conjunto A, tá aqui ó, o conjunto A, tá? Quais são esses elementos? 3, 8 e 4 do conjunto A, que também é chamado de contradomínio. Deixa eu pôr a canetinha aqui. Então, desculpa, de domínio. Então, vamos colocar aqui, ó. O conjunto A, ele é chamado do quê? De domínio. E também é representado pela letra X. Tá? Todos os elementos do conjunto A devem ter apenas um elemento no conjunto B, que é chamado do quê? De contradomínio. Vou escrever aqui, ó. Contradomínio. Então, se todos os elementos do conjunto A tiver apenas um elemento no conjunto B, nós vamos ter o quê? Vamos ter uma função. Esse é o conceito fundamental de função. Mas como que eu vou lembrar disso, professora? Tá, então vamos pensar em algo aqui para que vocês consigam entender, tá? Então vamos pensar assim numa balada. A balada, isso, numa balada. Mas uma balada assim respeitosa, tá? Onde o pessoal aqui do grupo A, tá? O pessoal do grupo A vai nessa balada. E todo mundo aqui do conjunto A é gente legal, é gente bonita, é gente interessante e principalmente são fiéis, tá? E todos eles vão conseguir ficar com alguém nessa balada, né? Para conversar, para se distrair, tá? Para dar umas boas risadas. Mas é o que eu disse, eles são fiéis, eles vão ficar apenas com uma pessoa na balada e essa pessoa vai estar no conjunto B, tá? Então veja lá, a pessoa 3 ela ficou com o B na balada, a pessoa 8 ficou com o B na balada e o 4 ficou com o B na balada. Mas eles ficaram apenas com uma pessoa. Agora, eu não disse que o conjunto B tem que ser fiel, tá? Quem é fiel é o conjunto A, tá? O B pode até ser uma tranqueira, né? Uma pessoa que não é fiel, uma pessoa que não é confiável. Quem é confiável é o conjunto A, que é formado pelo domínio e representado pela incógnita X. Então, aqui aconteceu isso, ó. Todos os elementos do conjunto A, que aqui é o 3, o 8 e o 4, ficaram com alguém na balada, né? Quem não foi respeitoso aqui foi o conjunto B, mas o que importa para nós é o conjunto A. Nós não estamos analisando o conjunto B, é o conjunto A, que são pessoas fiéis, que são pessoas legais, tá? Então, quando todo mundo se deu bem no conjunto A e ele ficou apenas com um elemento do conjunto B, ocorre uma função, tá? Vamos ver aqui agora no outro exemplo que nós temos aqui, ó. De novo, nós temos aqui, ó,
o conjunto A, que é o domínio, e o conjunto B, que é o contradomínio. Vamos ver os elementos do conjunto A. É o 4, o 6 e o 8. O 4, já vi que todos eles se deram bem, ó. Todos eles ficaram com alguém do conjunto B nessa balada, né? Agora, será que o conjunto A foi fiel? Ele ficou apenas com um elemento do conjunto B? Vamos comprovar. O 4 ficou com 5, o 6 ficou com 5 e o 8 ficou com 9. De novo, todos os elementos do conjunto A foram fiéis, ficaram apenas com um elemento do conjunto B. Mas daí você vai falar, ai professora, mas o 5 ele ficou com 4 e com 6. Ora, quem está em análise aqui é o conjunto A. É o A que tem que ser fiel, o B não precisa, tá? Para que ocorra a função, é o A que tem que ser fiel. Então, como o A ficou com elementos do conjunto B, todos eles ficaram com elementos do conjunto B e todos os elementos do conjunto A foram fiéis, aqui nós vamos ter de novo uma função. Tá, pessoal? Conforme formos resolvendo, vocês vão ver que vai ficar mais clara essa situação, tá? Se a gente puder fazer aí uma apologia, né, uma referência com essa balada, fica um pouquinho mais fácil ainda de entender. Então, vamos lá de novo aqui para o próximo diagrama. Quem que está aqui no conjunto A? No conjunto A, nós temos o elemento 12. E o 12 ficou com alguém do conjunto B? Ficou, mas olha só o safado. Ele ficou com o A, com B e com C. Não pode, gente. O conjunto A tem que ser fiel. Ah, professora, mas o B não precisa ser fiel. Mas tudo bem, nós vamos analisar é o A, não vamos analisar o B, tá? O B tem que ser fiel, tá? E essa tranqueira aqui do conjunto A não foi nada fiel. Por quê? Porque o 12 ficou com 3 elementos, né? Um absurdo. Então, ele não vai ser uma função. E por que não vai ser uma função, tá? Então, aqui a gente vai já levar digitadinho para ficar mais claro para vocês por que ele não é uma função, tá? Vamos colar aqui no nosso diagrama. Olha só, fica mais fácil para entender. Por que não é função? Porque o elemento 12 do conjunto A possui 3 elementos de referência no conjunto B, ou seja, um tremendo de um safado, né? Foi infiel, ainda ficou com 3 elementos. É um absurdo mesmo. Então tá bom, vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos para o próximo aqui diagrama. Vamos lá, vamos mudar a canetinha aqui, vamos lá. De novo, ó, aqui o conjunto A. Quais são os elementos do conjunto A? O 2, o 6 e o 9. Tá? Já vi que todos eles se deram bem, ficaram com alguém do conjunto B. Essa é a primeira regra. Agora a gente tem que ver se eles foram fiéis, tá? Então vamos lá. O 2 ficou apenas com o A. O 6 ficou com o quê? O 6 ficou com o B e o 6 ficou com o D. Ah, não! Olha aqui, ó, tremendo safado. O 6 estragou tudo. Já não é função. Porque ele tem que ser fiel, ele tem que ficar apenas com um elemento do conjunto B, tá? O conjunto A é fiel. O B não precisa necessariamente ser fiel. Não precisa. Mas o A tem que ser fiel. E o 6 aqui, ó, estragou tudo. Tá? Então, por causa do 6, tá? Já não é função. Então, eu já vou colocar para vocês lá agora a explicação por que ele não é função. Vamos colocar aqui já escrito, tudo bonitinho, fica mais fácil. Então, veja lá, por que ele não é uma função? Tá? Não é função porque o abençoado do elemento 6, um tremendo de um safado, né, que fica no conjunto A, possui 2 elementos de referência no conjunto B. Olha só. Né? Ele ficou com B e com D. Não pode, gente, tem que ser fiel. Quando você está com um elemento, você está só com ele. Não tem que ficar com B e com D ao mesmo tempo. Tá? Mas tudo bem. Vamos respirar e vamos para o próximo. Vamos ver se vamos encontrar a gente fiel aqui, ó, tá? Vamos lá de novo. Vamos pôr a canetinha. Tudo bem.
Vamos agora analisar de novo aqui o conjunto A, que tem o elemento 1 e 3. Vamos lá. No conjunto B, o 1 ficou com 7, tá tudo certo, ficou apenas com o elemento, e o 3 ficou com o 9. Pronto, tá tudo certo, ó. Todos os elementos do conjunto A se deram bem nessa balada, nessa festa, ficaram apenas com um elemento do conjunto B. Tá ótimo, se deram bem, foram fiéis. Mas daí você vem me falar, ai professora, mas e o 8, coitado, ele não se deu bem, não ficou com ninguém, não tem que todos se darem bem? Opa, de novo. Quem que nós estamos analisando? O conjunto A, não é o conjunto B, sempre é o A. É no conjunto A que todos têm que se dar bem e tem que ser fiéis, ficar apenas com um elemento no conjunto B. Agora, se no B tem gente infiel, que nem aqui, ó, né? Ou se sobra alguém não se dá bem, não tem problema, porque é o conjunto A que está sendo analisado. E nesse caso aqui, olha só, nós vamos ter função, porque todos os elementos do conjunto A se deram bem e foram fiéis. Tá tudo certo, tá? Vamos para o próximo. Então, vamos lá, ó. Conjunto A. Vamos ver os elementos. 7, 9, 1 e 4. Tá? Bem, vamos pegar a primeira regra. Será que todos se deram bem? Vamos ver lá, ó. O 7 ficou com o C e o 9. Com quem que o coitado do 9 ficou? Ele não ficou com ninguém. Tá vendo? Ó? Ele não está ligado a nenhum elemento no conjunto B. Puxa vida, gente. O que esse 9 tem, né? Que não conseguiu ficar com ninguém. Às vezes ele é uma pessoa tímida, né? Não conseguiu chegar. Alguém, né? Sei lá o que teve. Ou é muito feio, não sei, né? Não sei, não tô lá junto para ver. Só sei que não ficou com ninguém, não conseguiu nenhum elemento de referência. Então, a gente já vai colocar aqui agora a explicação. Por que que não é uma função aqui, gente? Por que que não é uma função? Porque, veja lá, o elemento 9 do conjunto A não possui nenhum elemento de referência no conjunto B. Tá? Se ele tivesse ficado com alguém aqui do conjunto B, pronto, seria uma função. Mas não, né? Ele não foi função. Aliás, não seria função, né? Não seria função sim. Ó. O número 1 está ligado ao E e o 4 também está ligado ao E. É o E que está traindo. O que importa para nós é que o A seja fiel. Então é isso, gente, tá? Para ser função, tá? Todos os elementos do conjunto A precisam ter um elemento no conjunto B. E eles têm que ter apenas um elemento, tá? Eles não podem, que nem aqui no caso do 6, ter dois elementos no conjunto B. Tem que ser apenas um. E o que nós vamos analisar sempre é o conjunto A. O B, tá? Não está em análise. Quem tem que se dar bem é todos os elementos do conjunto A e todos eles têm que serem fiéis. Certo, pessoal? Bem, por hoje é só. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários e fiquem todos com a proteção de Deus.